Isaías capítulo 6, os versos de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Um dos palácios mais visitados em todo o mundo, que atualmente é uma espécie de museu, é o Palácio de Versalhes, que fica na França, bem perto da cidade de Paris. E começou a ser construído na sua forma atual no reinado de Luís XIV, que reinou ali na França soberano, da virada do século XVII para o início do século XVIII. Luís XIV é chamado de Rei Sol. Os franceses chamam Le Roi Soleil. Ele era um rei segundo o antigo regime, em que os reis eram absolutistas com base naquilo que se defendiam ser o direito divino. E Luís XIV, em 1655, durante uma sessão do parlamento francês, ele teria dito aos representantes do parlamento: L'État c'est moi. O Estado sou eu. O Estado sou eu. Para sublinhar aos parlamentares, diante de uma discussão acalorada, que o poder estava única e exclusivamente em suas mãos, apesar das discordâncias levantadas naquela casa. Mas cabe nos perguntar: qual medida para ele dizer o Estado sou eu? Ou ainda mais, a qual medida ele deveria submeter-se? No entendimento de Luís XIV, que é o monarca absoluto, a medida era ele mesmo. Eu sou o rei e ponto final. L'État c'est moi, o Estado sou eu. Mas vieram as monarquias constitucionalistas, partidos ingleses, depois franceses, depois todo mundo ocidental, em que o rei precisava jurar a Constituição, e foi assim no Brasil, foi assim em Portugal. Aliás, no Brasil e em Portugal, muito importante foi um homem chamado, para os brasileiros, de Dom Pedro I, que para os portugueses é Dom Pedro IV, muito importante para trazer esse conceito de que o Estado não é o rei, de que o Estado tem uma Constituição maior do que o rei, e que o rei não é a medida final de todas as coisas. Os reis humanos devem ter um poder acima deles. E aqui está o profeta Isaías, e ele diz que ele foi ao templo no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias era descendente de Davi,
que nós vimos no domingo próximo passado. Uzias era filho de Amazias, aquele rei que a Escritura diz que fez o que o Senhor aprovava, mas não de todo o coração. E Uzias começou a reinar no final do século VIII, quando estava com 16 anos, e ele reinou 52 anos em Jerusalém. Então você imagina uma pessoa reinar mais de meio século. E é interessante que várias descobertas arqueológicas hoje restauram informações do período do rei Uzias, mostrando que o seu reino foi muito próspero, administrativamente muito forte, com grandes êxitos e com muitos triunfos, mas que ele demonstrou fraqueza ao dar lugar ao pecado do orgulho, porque orgulho não é força, orgulho é fraqueza. E aí, uma vez orgulhoso, ele superestimou a sua importância ao considerar as grandes conquistas que ele tinha obtido. E o que ele fez? Como rei, ele, segundo a lei de Moisés, aliás, ele não poderia adentrar no templo e queimar incenso no altar de incenso que ficava no lugar santo, porque Deus não lhe havia designado a função do sacerdócio. Consequentemente, Uzias veio a sofrer de uma doença contagiosa, de uma doença da lepra, que acabou impedindo, inclusive, porque a lepra impedia de que ele fosse ao templo para fazer o cerimonial, porque a lepra é considerada cerimonialmente impuro. Lembrando a nós que a gente não pode ultrapassar limites, que há limites que precisam ser respeitados. E Uzias não os respeitou. Deus julgou Uzias, acometendo-o de lepra, por haver ele usurpado prerrogativas que só cabiam aos sacerdotes, e tornando-se leproso, e morando em lugar isolado até morrer, ou seja, havendo ficado isolado até a morte. Foi assim o seu final. E, em geral, os reis da descendência de Davi eram, depois de mortos, o corpo era depositado no sepulcro real como uma última homenagem, mas Uzias, ele, ao ser enterrado, não recebeu esta honra de ser sepultado junto aos outros reis de Israel por conta da sua história, especialmente porque a sua enfermidade o tornava impuro aos olhos cerimoniais daquela cultura. E aí Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu o Senhor, e isto lá no templo. E aí, isso nos lembra essa eterna soberania do Senhor, porque neste processo em que o trono fica vazio, e há uma transição para o novo rei da linhagem davídica, depois de um reinado longo de mais de meio século, um final
desastroso de um rei que havia começado relativamente bem, mas como a soberba precede a ruína, o final de Uzias foi ruína. Diz que ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Alto aqui é sentido de inatingível, inabalável, grandioso, glorioso, para mostrar para o profeta e para nós que a glória dos reinos passa, que os reinos passam, bem como a sua retidão política e também a sua justiça fracassa. Que bons reis como Uzias podem igualmente fracassar. E vai mostrar a grandiosa majestade do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Este não é um templo qualquer, gente. Este é o templo salomônico. Este é o templo da era salomônica, construído por Salomão, pensado por Davi, ampliado ainda por reis piedosos que vieram posteriormente. E aí se diz que as orlas de suas vestes enchiam o templo. Porque as vestes dos reis expressam o seu poder. E aí, não está falando só das vestes. Observe, há um detalhe aqui. Está falando que as orlas das suas vestes enchiam o templo, que as bainhas das suas vestes, que os bordados finais, a extremidade das suas vestes enchiam o templo. Isso já logo diz para a gente que a majestade de Deus é imensa e que os templos humanos não podem contê-lo. Ele viu o Senhor no templo, nessa grandiosa majestade. E ele vai dizer da exaltação do Senhor ali. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Ele era servido. Os seres espirituais, sagrados, vigias permanentes, serafins, ou seja, aqueles que velam. Estavam ali os serafins por cima dele. E cada um, observe, tinha 6 asas e com 2 delas cobriam o rosto. Diante da glória do Senhor. Isso implicava em temor, porque não se olha um rei face a face. Porque se Luís XIV passava pelas aldeias francesas e o camponês tinha que se inclinar no chão, tinha que dobrar o rosto em chão, jamais um plebeu encara o rei de frente. Isso Luís XIV, que era um reizinho muito medíocre, perto da majestade do nosso Deus. Os serafins cobriam os seus rostos. E também cobriam os pés.
diante da glória do Senhor, isso implicava em reverência, que o temor induz. Cobrir os pés. Faz lembrar um pouco o que Deus lá disse e sobre a sarça a Moisés, disse: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. A ideia aqui é reverência, que a presença de Deus induzia ao serafim. E com duas voavam. O que diz que eles ministravam, eles obedeciam, eles serviam, que é exatamente o que o livro de Hebreus diz que os seres espirituais fazem. E o Senhor era adorado, verso 13, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E clamavam. A ideia aqui é daquele barulho que se faz mais ou menos quando se toca uma trombeta. Clamor. É uma voz altissonante e era um louvor coletivo. Era exortado, encorajando ao outro, estimulando um ao outro e clamavam uns para os outros. Porque quando se está diante do Senhor, você não fica ali isolado diante da sua tela de computador, está tudo muito bem, você e Deus, isso não existe. Quando você está diante da glória do Senhor, isso vai para o próximo, isso se estende na direção do outro, é uma alegria que não se contém, é uma experiência que se derrama, é uma experiência que se dilata, que se abre. E eles diziam uns aos outros: grande e santo, e santo, e santo é o Senhor dos exércitos. Lembrando-nos da santidade do Senhor. Perfeitamente santo, 3 vezes santo. Lembrando-nos da glória do Senhor. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Toda a terra. O poder do Senhor. Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos. Exército significa hordas, tanto dos anjos quanto dos homens. Ele é o Senhor dos exércitos dos céus e dos habitantes da terra. Ele é o Senhor que reina sobre os judeus enquanto nação redimida. Ele é o Senhor, a nação que ele redimiu. Ele é o Senhor que reina sobre os gentios, porque ele é o rei de toda a terra. Ele é o Senhor sobre ricos e pobres, mestres e escravos. Este nome expressa a majestade, poder e a autoridade de Deus. E mostra que ele é capaz de realizar e ele é capaz de fazer aquilo que ele se determina a fazer. Se eu chegar aqui e der uma ordem, provavelmente alguém vai, não vou fazer isto. Porque eu não tenho esse poder de fazer com que o meu querer se realize pelo próprio poder em si. Aliás, rei nenhum tem. Ninguém tem. Nem Eruíto, nem Charles. Ninguém tem. Mas esse Deus aqui não. Ele tem absoluta capacidade de realizar o que ele determina fazer. E este nome dá ênfase ao poder de Deus, como único e verdadeiro Deus. Como, aliás, o profeta Isaías mesmo diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos,
Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ele é o comandante supremo dos céus e da terra, e especialmente do seu povo escolhido. Foi tão majestoso esse louvor que houve um efeito imediato. Diz aí as bases, verso 4, as bases do limiar se moveram, as bases do templo eram pedras brutas, rocha calcária, rocha granítica. E diz, as bases do limiar se moveram, e a casa se encheu de fumaça, e Deus se agradou do louvor e respondeu com a manifestação de poder. O que isso nos lembra? O governo estável, permanente, ininterrupto e real de Deus sobre tudo e sobre todas as nações, e em particular de seu povo redimido, aquele Deus que escolheu Davi para representar o seu governo na terra. Israel compreendia isso, porque Israel tinha o Senhor como seu rei de fato. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que o fazem, e os que quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Israel reconhecia e proclamava a soberania de Jeová Sebaô como o rei de toda a terra. Os outros povos tinham seus reis, arrogantes, déspotas, perversos. Israel tinha os seus reis, da linhagem davídica, uns bons, outros não tão bons, que estavam ali para representar esse reino altíssimo, esse trono altíssimo, naquilo que os teólogos do Antigo Testamento dizem, nesse reino mediador, nesse reino medianeiro, para representar o trono elevado do Senhor. Mas Israel sabia que acima do trono de Davi estava a arca de Deus, a arca que o próprio Davi trouxe para reconhecer que o trono dele não era a vontade final, que a vontade final em Israel não estava ali naquela fortaleza, no alto de Jerusalém, no trono que Davi se assentava. Na verdade, Davi estava a dizer, naquela vez em que ele trouxe a arca, a primeira vez, aliás, foi um desastre. Da segunda vez ele trouxe da forma bem sucedida, colocou a arca lá. Davi estava a dizer, ali é que está o fundamento desse reino, a vontade de Deus e não a minha. Era isto. Isto era uma teocracia, ou seja, um governo de Deus. Deus governava por meio do trono de Davi, um trono acima do dele, cujo reinado refletisse o reinado de Jeová, um rei servo, um rei filho, um rei cujo trono está debaixo do trono de Deus. Era esse o sentido. Por isso que você vai ver nos salmos, os salmos de entronização, que são aqueles salmos que descrevem esse Deus soberano, universal, criador, poderoso como rei. E você vai ver também os chamados salmos reais, aqueles salmos que proclamam o rei terreno e
apontam para o Rei Celestial uma reflexão a Israel sobre a necessidade de reconhecer a soberania do Senhor na sua vida diária. Israel enfatiza isto. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Preciso avançar para a parte final desta palavra. Trago algumas perguntas. Em qual reino nós pomos a nossa verdadeira esperança? Em qual reino? Os reinos se sucedem. Davi morreu, Salomão morreu, os dias vêm e vão. Hoje é grande e notório o descontentamento brasileiro dirigido aos seus governantes. E não diria que tudo isso não tenha seu fundamento, claro. Mas estudiosos aí da ciência política e mesmo da sociologia assinalam que no Brasil as pessoas esperam uma espécie de político redentor, uma espécie de político salvador, e colocam neles os seus corações, todas as suas esperanças, todas as suas aspirações. E é óbvio que há uns melhores e outros piores. Ou, se nós nem pudermos falar assim, é óbvio que há alguns menos piores. Devemos escolhê-los. Porém, há quem entregue a sua mente e coração a esses projetos humanos. E até alguns que chegam a cultuar esses governantes humanos. Em resumo, o povo com maior índice de insatisfação com a vida da América Latina, que é o povo brasileiro, projeta para governantes as suas maiores expectativas e, por sua vez, tem para com estes governantes um grande e notório descontentamento. Porque, na verdade, nós devemos orar e encorajar e buscar e exercer a nossa cidadania mais responsável, mas a gente não pode se esquecer de que as glórias deste mundo passam e os Uzias vêm e vão. E alguns às vezes começam bem, terminam num desastre. Também pela graça de Deus, é verdade, alguns às vezes começam um verdadeiro desastre e terminam razoavelmente bem. E existem aqueles que, como Amazias, fazem algumas coisas retas, mas não de inteiro coração. É a realidade dos governantes deste mundo, é esta. Onde está o seu verdadeiro rei? Eu queria dizer algo. O trono não está vazio. O trono nunca esteve vazio. Essa talvez seja uma das mensagens mais destacadas, mais solidificadas no Antigo Testamento, especialmente a partir dos dias de Samuel, quando nós temos clareza de que o trono nunca esteve vazio. Essa é a grande verdade que o judeu crente quer transmitir para nós, mesmo lá, Ezequiel junto ao rio, mesmo lá, quando está Daniel na corte de Nabucodonosor, ou nos dias do rei Dario, ou, do rei Ciro também, ouvindo, tendo as suas visões, a saber, o rei, o trono, nunca esteve vazio. Nunca. O nosso Deus sempre tem estado no trono. E isso é importante, porque às vezes você tem tribulações, você tem decepções,
Como já orou aqui o pastor Vinícius, às vezes a gente vê o crescimento do mal, crescimento da impiedade, do cinismo, da rebeldia, da idolatria, da feitiçaria, da promiscuidade, de tantas coisas. E nós podemos nos perguntar: o trono está mesmo ocupado? Ele parece vazio, isso pode trazer para nós dúvidas. Você pode até ouvir aquela pergunta que o apóstolo Pedro já disse: onde está a promessa? Mas não se esqueça, apesar das suas decepções e adversidades, o trono continua inabalável. Mesmo quando morre o rei Uzias de lepra, o trono do Senhor está posto, firme, estável, altíssimo e sublime. Isso também deve colocar para a gente uma outra pergunta. Você tem dificuldades com a doutrina da soberania de Deus? Existem pessoas que têm dificuldades com a ideia de um Deus que governa sobre tudo, de completa e absoluta soberania, porque, dizem-nos eles, isso parece um déspota que retira a nossa liberdade. E onde fica o meu livre-arbítrio? Mas eu queria só confortar você com uma informação da Bíblia. O Senhor é ao mesmo tempo soberano, mas ele é santo, sábio e bom. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A gente não precisa ter dúvidas de que a soberania dele é toda sábia, é toda boa e é toda santa. É santo. Talvez há coisas que nós não entendamos completamente, mas nós podemos confiar e descansar nesse fato. Você pode confiar e descansar neste fato, porque Ele é um Deus ao mesmo tempo soberano, mas é um Deus infinitamente santo e bom e justo e puro. E é quando essas duas coisas estão juntas, isto é algo extraordinário. Ricardo II foi um rei da Inglaterra. Ele viveu no século XIV. Com o falecimento do rei anterior, que era o seu avô, Ricardo tornou-se rei com apenas 10 anos de idade. E ele era um homem culto, era um homem que tornou-se patrono das artes. Mas ele sofreu uma conspiração. Ele foi preso na Torre de Londres e acredita-se que ele morreu de fome no cativeiro, preso. Primeiro ele precisou abdicar, assinar lá que ele deixava de ser rei, foi preso, morreu de fome, o que alguns estimam que por volta do dia 14 de fevereiro de 1400. Em um livro cujo título é O Trono Vazio da Inglaterra, um autor chamado Paul Strom diz algo interessante. Que após o destronamento e o subsequente assassinato de Ricardo II, a dinastia usurpadora chamada Lancastre enfrentou um desafio excepcional. Por quê? Porque interrompendo um longo período da anterior dinastia Plantageneta, os reis seguintes a Ricardo precisavam agora não apenas estabelecer a posse física do trono inglês, mas também
ocupar simbolicamente aquele trono. Ou seja, não bastava para esses que sucederam o Ricardo II e aquela longa linhagem de quase 250 anos de reis plantagenetas, não bastava a esses sucessores dele apenas ocupar o trono, mas eles precisavam também ocupar esse trono simbolicamente, porque não basta ser rei, tem que se parecer rei. E assim a tese de Strom é que os primeiros monarcas da dinastia Lancastre, eles eram mestres na exibição exterior. Eram mestres desempenhando de uma forma persuasiva a sua realeza através de uma variedade de novas cerimônias em busca de legitimidade. Eles usaram amplamente a propaganda, a dominação de atos de censura, o uso extensivo e ostensivo de espiões e informantes. Isto é, após a dinastia Plantageneta, uma das dinastias mais importantes da história, principalmente devido àqueles importantes reis monarcas, uma monarquia longeva que durou quase 250 anos. Chega-se agora a um período de convulsão política sem precedentes. E para preencher um trono vazio, os reis da nova dinastia precisavam se exibir. Isto é, não bastava ocupar o trono físico, era preciso ocupá-lo simbolicamente. O que isso nos diz? Que neste mundo, na história humana, os tronos ficam vazios. E mesmo tronos ocupados estão vazios. Por isso que Strom diz, empty throne, trono vazio. E tronos que estão ocupados, mas na realidade estão vazios e cheios de exibições e performances para preenchê-lo. Mas na Bíblia, a expectativa e a promessa de um trono humano, mas que representasse o reino, o governo de Deus sobre os seres humanos. E conquanto esse reino cósmico, universal de Deus, nunca tem estado vazio, aquele trono de Israel nesse mundo, idealmente deveria ser ocupado por um descendente de Davi. Aquele trono esteve, por vezes, vazio, por vezes esteve mal ocupado, por vezes esteve usurpado. Eu pretendo voltar a esse ponto no próximo domingo. Mas acontece algo. Nos dias de um usurpador chamado Herodes, o Grande, chega um casal camponês, lá da Galileia, em Belém. E ela está grávida. E algo extraordinário está a acontecer. Algo nunca antes idêntico. E nunca jamais superável. É noite. Há uma manjedoura. E um bebê.
vêm magos e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isabel viu, e Maria viu, e Simeão viu, e Ana viu que estava chegando o Rei, aquele que faz a vontade plena e completa do Senhor, cujo trono será estabelecido para sempre e por toda a eternidade. É Deus, como aquele trono que nunca esteve vazio, mas é também homem, porque reina descendente da genética e da linhagem de Davi. E isso é extraordinário. É esta a grande mensagem que nós proclamamos nestes dias em que celebramos o Natal. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a vermos estas coisas, a vermos que o teu trono nunca esteve vazio. E agora reconhecermos que o reino dos céus é chegado, que Cristo já veio e que voltará, e estabelecerá em definitivo um reino consumado, e que nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Em Cristo Jesus. Amém.